Olá você, tudo bom? Prontos para mais um vídeo do Ministério Integre? Prontos para a gente conversar mais um pouquinho sobre a vida de Jesus e a forma como Marcos tem nos apresentado essa pessoa tão singular na história na história do mundo, na história de tudo que existe? É isso aí, pessoal. O Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, tem feito esses comentários de livros, tanto livros de autores que nós já fizemos, como também de livros bíblicos, e nós estamos no capítulo 15 de Marcos. Então, estamos aí já no penúltimo capítulo, falando sobre a vida de Jesus, a importância da vida de Jesus, a importância da obra de Jesus, e, é claro, tentando aprender algumas coisas para a gente colocar em prática para aquilo que vai, vamos dizer assim, fazer com que a gente pense sobre a nossa vida, a nossa relação com Deus e a nossa relação também com o próximo. E para fazer isso aí hoje, tá comigo aqui o Matheus e a Carol. E aí, como é que vocês estão? Tudo bom aí, Matheus? Tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar com vocês. O assunto hoje é difícil, né? Um assunto importante, mas acho muito bom que a gente pode estar chegando aí no final desse livro, né? Quase penúltimo capítulo, como o Dileia disse. Então vamos lá. E aí, Carol? Sempre bom estar aqui para bater esse papo. E, de fato, como o Matheus falou, a gente está passando por dias sombrios aqui em Marcos, né? O capítulo anterior foi difícil, esse capítulo também não vai ser fácil. Mas sem querer dar spoiler, já dando spoiler, todo mundo sabe o final da história. Vamos esperar os próximos capítulos também vão ser bons, mas esse capítulo de hoje é muito importante. Vamos falar sobre ele. Exatamente, o capítulo de hoje é bastante importante, e sem sombra de dúvida, apesar de, vamos dizer assim, é óbvio, é um capítulo duro, é um capítulo, né, com uma informação bem que a gente conhece, a morte de Jesus, todo o sofrimento ali da crucificação, que nós vamos abordar hoje, mas ao mesmo tempo, é também o ápice, né? Então ele ao mesmo tempo que é o ápice do, vamos dizer assim, parece que do mal, dessa situação de dor, de morte, de separação, enfim, do final dessa traição que Jesus passou no capítulo anterior e tudo, ao mesmo tempo é esse desfecho positivo da vitória. É o desfecho daquilo que Marcos parece que está realmente nos apontando desde o começo do capítulo. Ele fala que esse Jesus, que é o Filho de Deus, ele veio aqui exatamente para lidar com uma situação. É o seguinte, existem pessoas doentes, existem pessoas que estão precisando do médico, e esse médico chegou. Essa pessoa que vai lidar com o real problema da humanidade, essa pessoa chegou. E essa pessoa veio focada naquilo que ela tinha para fazer. Ao longo de toda a sua vida, ela foi rejeitada, ela foi amada, Jesus, ele se envolveu com as pessoas, ele procurou ao máximo fazer o melhor, no sentido de pessoas que estavam ao seu redor foram curadas, libertas de espíritos ruins, houve multiplicação de alimento, ele andou sobre as águas, ele falou com autoridade, enfim, ele fez muita coisa. E nós vimos isso nos últimos 14 capítulos para trás. Mas agora é esse ponto extremamente importante daquilo que é a sua obra. Ele veio porque havia um problema muito, muito grave, que nós temos essa história desse problema desde o livro de Gênesis, que vem acontecendo. E agora que a gente não ia conseguir resolver, né, Dileia? Exatamente, ele veio agora para esse problema. Agora, é claro que tudo isso envolve outros problemas que vão acontecer. E eu acho que esses problemas, inclusive, eles têm a ver até com essa dinâmica de como nós lidamos com essa realidade toda. Porque você vai ver que logo no começo do capítulo 15, Jesus ele é julgado por Pilatos, e a multidão, ela começa a gritar, porque afinal de contas Pilatos fala, olha, é o seguinte, eu não tô vendo nada de errado nele, vamos fazer o seguinte, e aí, o que vocês querem fazer, galera? Existe aqui esse cara que oficialmente eu não vejo mal nenhum nele, né? Pelo que as histórias que eu ouvi dele são inclusive histórias boas, alguém que curou, alguém que fez o bem. E existe um outro cara aqui que o texto bíblico vai chamar de um cara que era prisioneiro, né? Alguém que era um cara condenado de fato, né? Criminoso para pesado.
um criminoso, ali era um cara mau mesmo. E aí quando é colocado, quem vocês querem que solte? A multidão grita, Barrabás, solte Barrabás. Eu creio Edner, que isso... Diga, pode. desculpa, pode falar. Não, pode, manda ver. Nessa toada que você está falando, na questão de, eu fiquei pensando sobre o foco de Jesus, né? Ele tem muito claro, parece que ele tem muito claro o que ele veio fazer. E puxando um pouco do gancho do capítulo anterior, eu fico imaginando o começo desse período de sofrimento mais intenso, porque Jesus foi traído por quem era próximo dele. Sim. Jesus foi traído. Aí eu fiquei me imaginando na situação, né, de alguém com quem eu convivo durante 3 anos, né, 3 anos e meio lá, de amizade, de caminhada e tudo, mesmo sabendo que é uma pessoa, né, de um caráter duvidoso, Jesus sofreu esse baque da traição primeiro. E aí começa o capítulo 15 com um julgamento injusto. Jesus está sendo acusado de alguma coisa que ele não fez. E a postura de Jesus me chama a atenção. Ele, por mais que esteja sofrido, por mais que ele esteja passando por uma situação muito ruim e muito difícil, de traição, de injustiça, me parece que Jesus tem muito claro o que Deus colocou para ele fazer. Me parece que ele tem muito claro a missão dele e ele parece que, diante de uma situação muito difícil, está tranquilo. Ainda que sofrendo, ainda que passando por traição, injustiça, me parece que Jesus tem eu queria saber o que Jesus estava passando na mente dele nesse momento, mas me parece que é alguma coisa assim, tudo bem. Eu sei que eu tenho que enfrentar isso, tá doendo, tá sendo muito difícil, mas eu sei que Deus tá nisso, que é propósito de Deus isso, e eu sei o desfecho, e eu sei que tá tudo certo, que é assim que tem que acontecer. E aí eu fico pensando nas nossas questões da vida, né? Porque e assim o próprio texto bíblico fala que Jesus passou por tudo que nós passamos. Jesus sentiu na pele coisas que a gente passa, sofrimentos. Quem nunca foi injustiçada, né? Eu, uma vez quando eu fui injustiçada, eu entrei em crise. Nossa, o meu mundo caiu, né? Desabou. E eu cheguei até a entrar em depressão por várias questões. Fui entrando num buraco e assim, Deus sabe o que eu passo. E Jesus sentiu na pele às vezes, o que a gente sente. E ele tem muito claro isso, que o próprio Deus enviou ele, que o próprio Deus é quem dá forças para ele, para suportar essa situação. E me parece que Jesus, diante de uma situação grave, séria, uma injustiça, e depois ele é levado até os soldados romanos, né, e tem toda aquela zombaria e tal, eu acho que o texto bíblico é até leve, porque se a gente conhece a história e a crueldade dos romanos, eu acho que o texto bíblico nem conta tudo o que foi que aconteceu naquele momento, né, de zombaria, né, zombando moralmente, fisicamente, tortura física. E me parece que Jesus tem ao mesmo tempo, essa tranquilidade de falar, não, eu sei por que tudo isso está acontecendo, e tudo bem. E isso é impressionante. E é um testemunho, assim, para as pessoas ao redor impressionante, né? Eu acho legal que você comentou isso, porque foi uma das coisas que eu anotei aqui no meu caderninho, nesse começo de capítulo, da postura de Jesus. Para mim, me marcou muito quando ele está lá no julgamento, e aí ele é perguntado para ele, né? Ó, a multidão está te acusando, você não vai falar nada para se defender? E aí Jesus fica em silêncio, e o texto bíblico diz que Pilatos se surpreendeu, né? Se ficou impressionado com aquela atitude de Jesus. E é interessante isso, né? Porque, como você disse, Carol, às vezes quando a gente está injustiçado, ou coisa assim, a nossa primeira reação, o nosso impulso, o nosso instinto é de querer revidar, é de querer gritar, é de querer falar, vocês estão me acusando por isso, né? Então, e Jesus fez completamente o contrário, ele ficou em silêncio. Ele teve ali uma oportunidade clara que Pilatos falou para ele, ó, estão te acusando, você não vai responder. E ele não respondeu, ele ficou na dele. E aí o texto diz claramente, né? Isso impressionou a Pilatos. Então, eu acho que no meio de uma sociedade que a gente vive hoje, que é tão barulhenta, nós somos barulhentos, né? Hoje, a gente as notícias correm muito rápido, as informações correm muito rápido, então uma coisa que está acontecendo hoje com um de nós, a gente rapidamente consegue
publicar isso num grupo, daqui a pouco um parente do irmão da Carol tá sabendo lá longe, já tá ligando preocupado. Então, enfim, essas coisas acontecem uma velocidade extremamente absurda hoje em dia. E em meio a tudo isso, eu acho que Jesus ele mostra uma vertente contrária aí. Ele ficou em silêncio, ele mostrou que, às vezes, o silêncio, uma postura, uma atitude, ela tem um testemunho muito mais forte do que uma palavra, né? O mundo é barulhento e reativo, né, Matheus? E reativo. A gente tá no meio desse barulho e a gente quer reagir o tempo todo. A gente quer. É verdade. E Jesus está nessa tranquilidade, porque ele tem certeza que vai acontecer. Uma coisa que eu acho bastante interessante nessa parte de Jesus, Pilatos e o povo, é que Pilatos ele estava condenado exatamente por ser um assassino, né? Então, porque Barrabás, né? Barrabás, perdão. Barrabás. Barrabás estava condenado. A gente quer condenar Pilatos, né? Olha o reativo aí. Por ser um assassino, por ter feito um levante contra Roma e tudo, né? E aí é interessante, então, que o povo pede para que aquele que tira a vida seja solto e condena aquele que é a vida, né? E eu acho muito interessante essa troca que foi feita aqui, porque é uma troca perigosa que nós podemos acabar ainda hoje fazendo. Trocar aquilo que é bom, trocar aquilo que é vida, por aquilo que parece ser uma decisão da impulsividade, sabe, do calor do momento, mesmo que, inclusive, nós saibamos que ela não é o melhor pra gente. E quantas vezes a gente tá no meio de algumas coisas que a gente sabe, não, se eu fizer aquilo vai dar ruim, mas mesmo assim, sabe, tipo, agora eu tô com, sei lá, eu tô nervoso, eu falo mesmo aquilo, eu ajo mesmo daquela forma e tal. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, com essas impulsividades. Tem que tomar cuidado com aquele ditado tão ruim que nós temos, que a voz do povo é a voz de Deus, né? A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo, ela é a voz do povo, que às vezes está indo bem contrário àquilo que é a voz de Deus. Mesmo que na direção geral de todas as coisas, sempre vai ser a vontade de Deus que vai estar governando sobre tudo. E até mesmo nesse pedido errado do povo, Deus tinha o plano para fazer com que a coisa acontecesse. Porque afinal de contas, independente da escolha do povo ou não, independente das decisões de Pilatos ou não, independente de tudo, Jesus precisava morrer. Ele tinha que fazer aquilo, ele veio para aquilo. E se ele não tivesse sofrido a morte no meu lugar, no seu lugar, nós não teríamos vida. Nós ganhamos a vida exatamente pela morte e pela ressurreição dele. Então, a gente tem que pensar realmente, e talvez até como foi colocado pelo Matheus e pela Carol, a gente vive nesse mundo impulsivo, nesse mundo barulhento, um mundo extremamente agorofóbico, né? Tipo, tem que ser agora, senão eu fico com medo, né? É tudo, sei lá, um monte de coisas desse tipo, mas a gente precisa analisar essas coisas para a gente não acabar sendo levado pela multidão e perder essa conexão com esse plano maior de Deus sobre as nossas vidas, sobre o agir dele, que tá tranquilo. Eu acho isso impressionante como vocês colocaram. Eu imagino que essa expressão de tranquilidade em meio a sangue, dor, enfim, a tanta coisa, mas ele pelo menos estava naquela situação de eu sei qual é o caminho que eu preciso seguir. E eu creio que isso talvez seja muitas vezes o problema. O nosso muito barulho, nossa muita coisa, muitas vezes pode ser simplesmente o nosso grito de desespero, porque nós não sabemos o que está acontecendo. E é por isso que eu quero convidar você, como foi colocado, a ter essa calma. A ter essa calma de falar, poxa, se Deus não me respondeu ainda, deixa eu também não tomar decisão nenhuma. Sabe? Deixa eu colocar isso diante dele. Deixa eu confiar as coisas nas mãos dele, para que ele vá abrindo, né, as portas, endireitando os caminhos, para que eu possa trilhar de uma forma sem esse barulho todo, sem essa gritaria toda, sem esse mal todo que está acontecendo.
Sim. Não é uma coisa, não é fácil, né? Pode falar, né? Eu ia comentar que é bem antagônico a postura de Jesus e da multidão e Pilatos naquele momento, né? A Carol e você comentaram agora, né, que Jesus estava muito calmo porque ele sabia o caminho, ele sabia o que ele deveria ser feito. E a multidão, primeiro o texto fala que a multidão foi incitada pelos chefes dos sacerdotes. Então a multidão talvez estava até ali meio em cima do muro, mas aí os chefes começaram a falar, não, ele fez isso, ele fez aquilo, a multidão, é verdade, não, então crucifica, e tudo mais. E Pilatos, também como o Dileia colocou no começo, ele sabia tudo que Jesus tinha feito, parecia coisas boas, ele falou, não tem por que acusar, por que vocês estão acusando esse homem? Mas aí o texto diz que Pilatos ficou com medo da multidão e por isso ele mandou açoitá-lo. Então, essa questão da gente, às vezes, ir com o fluxo só, sem pensar, ou a gente ter medo de tomar uma atitude, a falta de uma postura, de saber realmente qual que é o caminho a ser tomado, como Jesus estava naquele momento, leva a gente por caminhos muito tortuosos, né? Caminhos de morte mesmo. E exatamente eu estava pensando sobre isso no sentido de eu tenho muito essa característica de querer decidir logo, querer decidir rápido, querer acabar com o assunto. Então, às vezes a gente vai na multidão mesmo, né? A multidão tinha que decidir, Pilatos tinha que decidir naquele momento. E aí, solta Barrabás, solta Jesus, quem vocês querem? Às vezes a gente precisa decidir alguma coisa e como a gente precisa dessa inspiração de Deus para ter calma, tranquilidade, foco, para saber o que é missão de Deus, o que não é, o que é coisa da nossa cabeça, e sem essa agonia, né? Porque às vezes a gente é muito tomado por essa agonia de querer resolver logo os assuntos e decidir logo, e frequentemente enfia os pés pelas mãos, porque quer, como a multidão, acabar logo com o assunto, decidir rápido e próximo, vamos bola para frente, vamos logo, sem raciocinar, né? Muita ansiedade, né, da nossa parte. E vivemos num mundo que está cada vez mais caindo, mergulhado em ansiedade, né? E essa ansiedade pode nos levar a isso, né? Afinal de contas, onde nós estamos sendo cercados, né? Principalmente que mora aqui, capital São Paulo, que você está sempre cercado de gente. Isso não significa que você não esteja se sentindo sozinho, mas geralmente você está cercado. E às vezes a gente acaba chegando em novos ambientes, seja de trabalho, seja na faculdade, tudo, ou até fazemos parte desses ambientes já, e quer queira que não, em todos eles tem aquelas multidões. Tem a galera do Mais Rebelde, tem a galera do Deixa Quieto, tem a galera... Enfim, tem todas as galeras ali, os grupos que ficam, e no final a gente acaba se identificando com um, e isso pode tirar da nossa percepção a realidade daquilo que a gente deve fazer, porque afinal de contas agora a gente está com o nosso grupo e vamos ver o que o grupo quer, né? Então vamos tomar cuidado um pouquinho sobre isso. Agora, um pouquinho mais para frente do texto, que para mim é uma das partes mais importantes, aquilo que chama atenção, é exatamente a missão, porque afinal de contas o texto vai caminhar para um texto de dor e sofrimento. Mas ao mesmo tempo, assim que tem o grito de Jesus, você vai ter isso lá pelo versículo 34, né? Quando ele vai gritar, meu Deus, por que me desamparaste? Algumas coisas são interessantes. Você mais uma vez vê essa situação, você vê o soldado, a galera ali falando, o que será que ele tá acontecendo? Será que ele tá chamando Elias, né? E aí vem ali, coloca lá o vinagre, né? O vinho na boca de Jesus. Ele expira, tem um brado e falece e morre. Nesse ponto você vai ter algumas coisas impressionantes. Primeiro, que você tem esse soldado que vira e fala assim, esse aí realmente era o Filho de Deus. O centurião que vai dizer. Mas para mim, a coisa mais impressionante é porque, claro, você imaginar que o que está acontecendo aqui, tá ali naquele monte do Gólgota, né, o da caveira, as três cruzes ali, né, o Jesus no meio daqueles duas pessoas também estavam sendo crucificadas, o povo todo ali ao redor, mas Marcos e os outros evangelistas também falam assim, na hora que isso acontece, algo lá dentro do templo acontece. E ele vai fazer questão de mencionar, e o véu se rasga de cima para baixo, mostrando que é o próprio Senhor que chega e fala assim, ó, chega, acabou essa situação de separação entre a gente.
Então, no meio de tanto movimento e tanta dor, é um momento também mais sublime do próprio Pai falar: a partir de hoje eu quero que você esteja comigo, eu quero que você esteja na minha presença, vem falar comigo, vem ter esse relacionamento comigo. Eu acabei de rasgar tudo aquilo que podia ser de separação entre a gente. E eu acho isso, assim, impressionante. E aí, nesse ponto, vem esse centurião que fala: ele era verdadeiramente o Filho de Deus. É emocionante. E não dá para não fazer esse convite para você que está nos assistindo hoje. Cara, se você ainda está vivendo pro lado errado do véu que já foi rasgado, entra, ele já não existe mais. Entra na presença do Pai. Ele tá esperando por você. Sai da multidão e vem ter o seu contato com ele. Isso vai mudar, sem sombra de dúvidas, a tua vida. É isso aí. Eu fiquei pensando nesse momento, que foi um momento de escuridão, né? Uhum. Aconteceu, o céu fechou e ficou escuro, e eu fiquei tentando me colocar no lugar daquelas pessoas que estavam ali, as mulheres, né, que estavam em volta também, assistindo de longe, vendo tudo aquilo acontecer, e eu fico imaginando elas lembrando de todos os momentos que passaram com Jesus, e de toda, sabe quando passa aquele flashback, assim, né, aquele filme na sua cabeça de, nossa, que momento é esse, que parece que está tudo tão escuro e que acabou. E as pessoas que estavam, como você falou, o pessoal que estava ali testemunhando, assistindo a crucificação, não conseguia estar ao mesmo tempo no templo para ver o véu se rasgando, né? Porque na verdade quem entrava era só o sacerdote. Então eu fico imaginando que até as pessoas ligarem os pontos. Uhum. Né? O que está acontecendo? Essa escuridão toda, e agora o que acabou? Será que acabou? Aquele que a gente esperava que fosse o nosso resgatador, né? O que aconteceu? E tudo de repente ficou escuro. E aí eu fiquei pensando sobre como a gente precisa se lembrar das palavras de Jesus, porque Jesus já tinha avisado algumas coisas. Jesus já tinha falado que ele ia sofrer. Jesus já tinha ensinado por parábolas que ele que ele precisava morrer, mas que ele ia ressuscitar. Dando spoiler, já dando spoiler para o próximo episódio. Acho que a gente já sabe o final, todo mundo já sabe. Então, eu fiquei pensando sobre isso aqui no momento de escuridão, no momento em que a gente acha que tudo acabou, que não tem mais saída, o que eu vou fazer agora, que a gente possa lembrar das palavras de Jesus. Uhum. Porque é só um sábado escuro, o domingo vai chegar. Então, eu fiquei pensando sobre isso. E a gente, quando está no meio do furacão, né, quando a gente está no meio do furacão, a gente não... É difícil a gente enxergar. Quando a gente está nessa noite mais escura, é muito difícil a gente enxergar uma saída. Uhum. Mas Jesus já disse, tudo se a gente puxar pela memória e a gente lembrar das palavras de Jesus, a gente vai lembrar que o domingo vai chegar, que sábado vai acabar e essa escuridão vai dissipar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Graças Como a já Deus. dizia a palavra. Não, e é lindo esse momento, assim, é uma coisa emocionante demais. Enquanto o Gilead estava falando ali, uma encenação por palavras ali daquele momento, eu estava refletindo aqui. Cara, é demais porque Deus, que é aquele que não conhecia a morte pela natureza dele, ele é eterno. Ele se fez humano e ele conheceu a morte da forma mais profunda possível. Ele morreu, de fato, aquele que é eterno, aquele que não morre, morreu por nós. Então, acho que essa é a coisa mais, talvez uma das coisas mais incríveis, a coisa mais incrível que já aconteceu e a coisa que o ser humano talvez tenha mais dificuldade da gente compreender, porque por mais que a gente se esforce para imaginar tudo que Jesus estava passando naquele momento, toda a dor, todo o sofrimento, a gente nunca vai saber exatamente tudo que ele passou naquele momento, tudo que ele sofreu, né? Por amor a nós. Então, para mim, é algo muito emocionante. Amém. E Difícil de descrever. difícil de descrever, mas a gente pode pensar aqui, para a gente caminhar aqui para o nosso desfecho do nosso vídeo de hoje. A gente tem mais uma figura muito interessante que vai aparecer nesse capítulo 15, que é um cururu chamado José de Arimateia. Esse cara é impressionante, porque a gente tem uma frasezinha sobre ele que, para mim, é uma frase extremamente impressionante. O texto só diz assim: olha, ele era José de Arimateia e ele esperava o reino de Deus.
é muito interessante isso aí, porque isso mostra que nós podemos e até devemos ter as expectativas corretas dentro daquela linha daquilo que Deus estabeleceu. Porque o povo queria que soltasse Barrabás, porque nós já falamos isso mais de uma vez, e eu tenho certeza que você sabe. É claro que todo o povo desejava ardentemente a libertação de Roma. E Barrabás, ele era um encrenqueiro, ele era um cara que inclusive ele estava preso por ter feito uma rebelião contra Roma. Então, assim, muitas vezes a gente pode parar, a gente pode estar falando assim, não, olha só, eu tô soltando um cara que só tá fazendo o que ele, tipo, ele tá só andando por aí, curando algumas pessoas, mas o que a gente quer? A gente quer a libertação. Então o que eu vou soltar? Eu vou soltar o Barrabás, porque ele é o cara que vai pegar a espada e vai sair arrancando a cabeça de todo mundo aí no caminho daquilo que eu quero. Eu quero a libertação de Roma. José de Arimateia, que o texto vai dizer, ele era o cara que ansiava, esperava pelo reino de Deus, ele entendeu que o reino de Deus, ele passava por questões muito mais profundas do que simplesmente uma libertação do Império Romano. Tanto que ele foi atrás do corpo de Jesus para cuidar de Jesus, para cuidar do corpo de Jesus. Ofereceu, inclusive, o sepulcro para poder depositar o corpo de Jesus. Ele sabia por onde o plano de Deus para a salvação estava correndo, né? Qual era o fluxo correto daquilo que precisava. E eu creio que isso precisa estar bem conectado com as nossas vidas e também o nosso coração. A gente às vezes está nessa busca por algumas coisas e essa busca não pode tirar de nós a percepção de que Deus está agindo e que mesmo ele pode estar agindo até naquilo que parece ser totalmente o oposto da concretização do sonho. Porque afinal de contas, a concretização do sonho para eles era acabar Roma e agora ter um líder que estivesse ali. Agora você olha assim, mas esse líder morreu. José de Arimateia foi lá cuidar daquilo que era o plano de Deus para a salvação. E eu creio que isso faz a gente refletir sobre para onde nós estamos mirando os nossos olhos e por que caminho estamos trilhando a nossa vida. Dio, isso é muito interessante, faz a gente refletir sobre a estratégia de Deus, né, nas questões, porque a gente, pela gente mesmo, a gente quer conquistar e dominar por opressão, por violência, mas Deus quer mostrar pra gente o caminho do amor, que é o que ele é, né, a essência dele. Então, é exatamente o que Jesus apresenta o tempo inteiro. É sofrimento por amor. E que esse reino de Deus, ele não é... Porque se fosse nos moldes da revolta de Barrabás, ia ser só mais um. Ia ser um reino após o outro que são conquistados e a sequência dos impérios todos foi assim. Foi violência, foi guerra, foi uma coisa em cima da outra. Mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus, ele vem com amor e nada sobrepuja o amor. Nada abala esse amor. Não tem coisa que destrua o amor. É impossível. Nem a morte não conseguiu. Então, isso é impressionante. Que a estratégia de Deus é diferente. É pelo amor. E como a gente precisa disso, precisa desse amor de Deus na nossa vida para a gente conseguir fazer as coisas no dia a dia com amor, ainda que seja sofrido, ainda que a gente sofra humilhação, ainda que a gente seja traído. Nenhuma dessas coisas consegue eliminar o que é o amor, porque o amor é divino, e é isso que vai conquistando, que vai aos poucos minando aquilo que é mal e aquilo que tem que ser destruído. Amém. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui, 29 minutos já de vídeo. Muito bom. muito bom mesmo. Vamos fazer esse nosso desfecho aqui. Mateus, quer começar a fazer as suas palavras aí de encerramento do vídeo? Eu acho que foi um
tenho certeza, na verdade, foi um capítulo muito impactante. Espero que para quem esteja nos assistindo, nos ouvindo aí, enfim, possa ter sido também uma reflexão importante aí para nossas vidas. Uma coisa que ficou muito forte para mim agora, pensando nesse final desse capítulo, é que a nossa religiosidade humana, né, na nossa religiosidade, a gente tenta muito conquistar o favor de Deus, né, barganhar com Deus. Existe muito essa ideia de conquista mesmo. E o que Jesus faz ali é o ato perfeito de altruísmo, totalmente contrário, na contramão dessa vontade humana. Ele mostra que não é o que você faz que vai te trazer a salvação, não é o que você faz que vai te trazer o amor de Deus. Aliás, é justamente o que a Carol estava falando, né? A palavra diz que não tem nada que pode nos separar do amor de Deus. Então, é o que ele fez. É ele por ele mesmo. Ele é amor. Então, ele nos ama e é isso. Ponto. Então, acho que é isso para mim que fica muito forte nesse final. É verdade. E não tem como a gente não ter o coração imensamente agradecido por isso. Porque um tiquinho de sofrimento que a gente passa já é dolorido, já é chato, a gente já quer que passe rápido. Eu fico imaginando o quanto Jesus sofreu, sem merecer, sem precisar, mas ele escolheu fazer isso pela gente, no nosso lugar, para que a gente não ficasse eternamente separados. Deus escolheu se tornar homem e sofrer para que nós pudéssemos ficar unidos com ele. Isso é maravilhoso, é lindo demais. Que a gente possa experimentar isso. Só que está assistindo a gente é convidado a experimentar esse amor. É isso aí. Bom, eu vou encerrando por aqui. Obrigado por você que tem assistido esses vídeos com a gente e quero deixar o convite. Se você quer saber mais do Ministério Integre, aproveita ficar com a gente aqui, ó. Vem conhecer, vem trocar uma ideia com a gente, manda uma mensagem, deixa algum no comentário aqui, alguma pergunta talvez que você tenha. Se você mora aqui por São Paulo, vem conhecer aqui, Rua Tianguá, número 25, bem pertinho ali do aeroporto de Congonhas. Amanhã mesmo, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa celebração presencial. Você é convidado a estar com a gente, tá bom? E já quero aproveitar aqui e deixar um convite especial para você. No dia 18, nós vamos ter um evento muito importante, muito legal aqui do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da EBNU, que é o Integre Games. Então, se você quer fazer parte desse evento, é gratuito. Procura a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e tudo, para você poder fazer a sua inscrição, 100% gratuita, para participar. É uma tarde de jogos de tabuleiro, onde você vai ter a oportunidade de conhecer novas pessoas, de fazer novas amizades e de, principalmente, caminhar com pessoas que são saudáveis e que querem um mundo melhor. De fato querem. Então, é por isso que a gente quer convidar você a estar com a gente, fazendo parte dessa galera que quer realmente fazer a diferença no mundo. Grande abraço para você.